Olá, estudantes! O assunto dessa semana é escadas. A principal função de uma escada é vencer um desnível, ou seja, ela serve para dar acesso de um piso inferior a um piso superior ou vice-versa, né? Ela é esse elemento de ligação. E as escadas, elas são compostas de vários outros elementos. O principal dele é o degrau, que por si é composto de outros dois elementos, que é o espelho, que é a parte vertical, e o piso, que é a parte horizontal. Os degraus também podem ser dotados ou não de bossel. Bossel é uma extensão do piso, que normalmente tem no máximo 2 centímetros. A gente tem degraus um pouco maiores, que servem normalmente para a pessoa descansar, que eles são chamados de patamares. E nós temos também os guarda-corpos, que são compostos de outros dois elementos, que é o montante, que é o elemento vertical, e o corrimão, que é o elemento horizontal, onde de fato a gente segura para se apoiar para subir a escada. O conjunto de degraus é chamado de lanço. Em alguns autores também vocês podem encontrar a palavra lance. Os dois são corretos. Então, a altura máxima para um lanço, sem precisar de patamar intermediário, segundo a NBR 9077 de 93, é 2,70 m. A legislação municipal de Nova Venécia ela é mais restritiva, ou seja, ela põe um limite mais rígido. Ela define esse limite como 2,80 m. Então, se caso a diferença de nível que essa escada for vencer for maior do que 2,80 m, a gente vai precisar colocar um patamar intermediário. Os patamares também são necessários toda vez que tiver mudança de direção da escada. E ainda, segundo a NBR 9077, a gente tem que ter uma altura livre a partir da ponta do piso até a altura da laje superior de 2,10 m. Essa altura é necessária para que as pessoas não batam a cabeça e também ela facilita na hora de subir as escadas carregando um móvel grande, como por exemplo um guarda-roupa ou uma geladeira. Os corrimãos, eles devem ficar a 90 centímetros de altura. Pode haver algumas especificações diferentes, dependendo da legislação municipal da cidade ou de algum outro manual. No Código de Obras de Nova Venécia, ela define a altura de 92 centímetros. Os corrimãos eles devem ficar espaçados no mínimo 4 centímetros da parede e o diâmetro da circunferência do corrimão, caso ele seja circular, também é de 4 centímetros. Isso ajuda a oferecer uma melhor pegada para quem se apoia nesse corrimão. E nós temos vários tipos de escadas, né? Vários tipos de lanço de escada. Então a gente tem escada de um lanço reto, a gente tem escada de 2 lanços retos, né? Que é com patamar intermediário. A gente tem escadas de lanços retos perpendiculares, escadas de 2 lanços retos paralelos. Mas o que é importante vocês saberem? Sempre que a gente tiver mudança de direção numa escada, a gente tem que ter um patamar. E a escada, quando ela está presa em uma parede, que ela também pode ser solta, como por exemplo nessa imagem central, quando ela está presa numa parede, ela é uma escada engastada. Quando ela não tem nenhuma parede em nenhum dos lados dela, ela é uma escada solta. Nós também temos escadas curvas e isso exige um tipo de desenho especial e um cálculo especial para essas escadas curvas, mas é possível sim a gente fazer escadas curvas e elas serem confortáveis de subir. E o elemento central de uma escada, quando ele é vazio, ele é chamado de bomba. Então nós temos 3 tipos de escada diferentes nessa imagem e as 3 têm bomba, com formatos diferentes. E no caso de uma escada helicoidal, que é uma escada que ela tem o formato de um caracol, ela é uma escada circular, quando o centro dela é preenchido, ele é um peão.
A gente tem algumas escadas especiais também, como a primeira escada aí, que é uma Lepzing. A gente tem também a letra B, que é uma Vienense, a escada Santos Dumont, uma escada retrátil e uma escada de marinheiro, que ela é chumbada na parede. Para deslocamento de uma pessoa apenas, é necessário que a escada tenha de largura de 60 a 90 centímetros. Para duas pessoas, ela deve ter de 110 a 125 centímetros. E para o deslocamento de três pessoas, ela deve ter 1,87 m centímetros. E existem legislações que são mais restritivas. Eu recomendaria, por exemplo, para uma escada de uso coletivo, a gente usar no mínimo 1,20 m, que é imaginando deslocamento de duas pessoas, uma subindo e outra descendo, por exemplo, ou duas andando juntas. E para a gente calcular uma escada e ela ser confortável para subir, a gente tem que obedecer algumas regras. E essa regra é a forma de Blondel. A fórmula de Blondel diz que 2 espelhos mais um piso é igual ao passo humano. E o passo humano que a gente utiliza é entre 64 e 63. É claro que isso depende da altura da população local. Então, se é uma região ou um país que as pessoas são mais baixas, a gente adota um comprimento de passo humano menor. E um país, uma região que as pessoas são mais altas, a gente adota um comprimento de passo humano um pouco maior. Isso também tem uma certa influência com relação à idade da pessoa. Uma pessoa que já mais idosa, ela costuma dar passos mais curtos. Então, a gente pode levar isso em consideração na hora de fazer o cálculo. Mas esse cálculo é bem simples. E a gente tem que seguir algumas recomendações também. Então, tem algumas recomendações da literatura, que um piso máximo, ele deve ter 30 centímetros, uma largura de piso mínimo 27 centímetros, o espelho máximo 20, o espelho mínimo 17. E como que eu faço esse cálculo? Eu vou chutar uma dimensão para espelho. Então, eu calculo um espelho ideal. Então, por exemplo, eu posso estipular que, para o meu cálculo inicial, o meu espelho vai ser um espelho de 17 centímetros. Então, eu jogo naquela primeira fórmula ali, que o número de espelhos é igual o PE, que é o pé direito, mais esse E minúsculo aí, que é a espessura da laje, né? Então, a gente está falando de pé direito estrutural, é o pé direito mais a laje, dividido pelo espelho ideal, que é esse valor que eu vou estipular para o meu cálculo inicial. Então, pego a altura do pé direito estrutural, que é o pé direito arquitetônico mais a laje, e divido pelo o tamanho de espelho ideal que eu estipulei, por exemplo, 17. E aí eu vou ter um número de espelhos. Esse número de espelhos, ele não pode ser um número quebrado. Então, eu não posso ter 18 espelhos e meio, por exemplo. Ele tem que ser um número redondo. Então, eu tenho que fazer esse cálculo até eu chegar no número de espelhos redondo. Ou então eu posso inverter. Por exemplo, 17 é um número inteiro, certo? Então, se eu inverter, eu fiz o cálculo pela primeira vez usando 17 como espelho ideal. E deu um número quebrado com a minha altura de pé direito. Vamos supor que deu 18,5. Eu posso inverter esse número. Eu posso usar ali 17 como número de espelhos, e aí o meu espelho, minha altura de espelho, que vai ser o meu espelho ideal, vai ser 18,5, que aí eu vou conseguir atender essa regra. Mas o melhor ainda é que até o número de espelhos e o espelho seja um número inteiro. E às vezes a gente não consegue fazer isso no caso de uma reforma. Mas se por acaso for uma edificação nova, a gente pode alterar a altura do pé direito até a gente ter tanto o número de espelhos como o espelho ideal, números inteiros.
Eu sei que à primeira vista esse cálculo parece um pouco complexo, né? De ficar trocando o número de espelhos pelo espelho ideal, mas eu vou fazer na nossa próxima aula, eu vou resolver uma questão dessa, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí, o número de pisos é sempre o número de espelhos menos um. Então, vocês têm que ter isso em mente. Algumas considerações relacionadas à legislação municipal de Nova Venécia, o Código de Obras. Então, ela estipula algumas coisas um pouco diferentes do que eu falei, que é o que a literatura recomenda. O espelho mínimo aqui para o município de Nova Venécia é de 15 centímetros, o espelho máximo 20 centímetros. O piso mínimo 27 centímetros, o piso máximo 32. Então, os limites são um pouco maiores. Ela permite uma folga maior e dá uma margem para projeto, né, para a gente estipular o espelho ideal maior do que outras normas. O corrimão ele deve ser instalado entre 80 e 92 centímetros. As escadas de uso coletivo é obrigatório o uso de patamar intermediário. Se a escada vencer um vão de mais de 2,80 metros de altura, ela fala uso coletivo, né? Então se for uma escada residencial ou que dá acesso a um depósito, uma loja, mesmo se o pé direito ele for maior do que 2,80, ela não precisa ter patamar intermediário. E a largura mínima 1,10 m para escadas de uso coletivo, e se ela for de uso privado, no caso de depósito ou uma casa, ou uma residência unifamiliar, ela pode ter 60 centímetros de largura. Essa aqui é a representação gráfica de uma escada em planta. Então, todos os degraus são numerados. A gente tem uma indicação ali do sentido de ascensão da escada, né? Então, no meio da escada a gente faz uma linha com uma bolinha no começo dela, uma setinha no final. E essa letra S perto da bolinha que é de sobe. Então, indicando o sentido de ascensão da escada. E a planta baixa, ela é um corte que passa mais ou menos a 1,50 m. É uma convenção passar a 1,50 m de altura. Então, lá para o quinto, sexto degrau, a gente não veria a parte de cima da escada, só que é interessante a gente representar. Então, a gente faz essa linha em zigue-zague, essa linha que indica uma descontinuidade, e dela para cima, a gente faz a escada toda tracejada, que seria uma linha de projeção. Aí a gente indica a dimensão de pelo menos um piso e também o comprimento total dessa escada. Aqui um outro exemplo, né? Nesse caso a gente tem uma escada de 2 lances paralelos com um patamar intermediário, né? Com mudança de direção. Então, mas da mesma forma, ó, todos os degraus são numerados, inclusive o patamar. Ela tem uma linha de centro marcando o centro da escada, com uma bolinha no começo, a letra S de sobe e uma setinha no final. E também a partir de mais ou menos ali do quinto, sexto, sétimo degrau, que é onde essa escada ela seria cortada a 1,5 m, né, que ela está em planta. Dali para cima a representação dela é feita toda tracejada, só a linha de centro que é contínua. E como a gente faria isso, um corte dessa escada à mão? É claro que a gente tem outros recursos, né, como os softwares que vocês já usam, né, o AutoCAD, o SketchUp, o Revit, que a gente consegue representar escadas. Mas se a gente fizesse à mão, a gente consegue inclinando, colocando o zero de uma régua na parte de baixo, no início do pé direito, né, e um número múltiplo da quantidade de pisos no final. E aí a gente consegue fazer a divisão, marcando, por exemplo, aí nesse caso foi marcado de 2 em 2 centímetros, mas também poderia ser de 1 em 1 centímetro. Eu também posso elucidar isso melhor em sala de aula. Depois que faz a marcação dos espelhos, se faz a marcação dos pisos, né, e do patamar, e depois a gente vem com uma lapiseira mais grossa e vai contornando e montando de fato a escada. E assim ficaria a representação de uma escada em corte. E é sempre bom, em projeto arquitetônico,
a gente deve fazer no mínimo 2 cortes, né? Um transversal e um longitudinal. E é sempre bom, caso a casa tenha escada, que um dos cortes passe pela escada, para a gente conseguir mostrar esses detalhes. Qual que vai ser a altura do patamar, quantos degraus vai ter, qual que é a altura do espelho. Então, essas são informações que a gente mostra com o corte. Aqui um outro corte, né? Aquele era um corte longitudinal, esse aqui é um transversal. Mostrando também que a gente está vendo a escada por trás, né? Então, os primeiros degraus dela são representados com linha tracejada, porque a gente não veria, a gente veria só o fundo da escada. Mas como é interessante representá-los para fins de execução, a gente representa eles, esses degraus, com linha tracejada. Essas foram as referências que eu usei para montar essa aula e muito obrigado a todos e bons estudos.